irmãs, nós acabamos de ouvir e também de ver a paixão e a morte de nosso Senhor. Como eu disse ontem na missa, não é um evento do passado, não estamos aqui simplesmente recordando um fato do passado, como se estivéssemos numa procissão de 7 de setembro, mas estamos realmente vivendo sacramentalmente este momento em que Jesus dá a sua vida por cada um de nós. Dá a sua vida por cada um de nós. E veja que João, que escreveu este evangelho, aquele discípulo que estava aos pés da cruz, ele descreve com uma riqueza de detalhes, porque ele estava lá assistindo a cada cena, a cada momento desta via crucis de Jesus. Detalhe que nos chama a atenção é que João ele enfatiza, ele faz questão de chamar a atenção e de detalhar que quando o soldado abriu o coração de Jesus, dali saiu sangue e água. Aí poderíamos pensar assim, tá, mas por que falar de algo tão assim? Furou o coração, saiu sangue e água. Claro que João viu isso acontecer, mas ele escreve este evangelho já muitos anos depois. Ele escreveu muitos anos depois que tinha acontecido, e quando ele narra este fato, de que do coração de Jesus saiu sangue e água, ele já está falando simbolicamente. Ele pega este fato histórico e já simbolicamente ele está já afirmando algo fundamental para a nossa fé. Sangue e água. Sangue que representa a Eucaristia, sangue de Cristo, e a água que representa o batismo. Ou seja, quando João diz que do coração de Jesus saiu sangue e água, ele está dizendo que do coração de Jesus nascem os sacramentos da igreja. Do coração de Jesus nascem os sacramentos. Ou seja, é da cruz, o coração de Jesus pregado na cruz, é que nasce a igreja. Já nós, como discípulos de Jesus, nós nascemos... Já tiraram a cruz. Nós nascemos de Cristo pregado na cruz. Amanhã nós vamos celebrar com muita alegria a ressurreição do Senhor. E nós não podemos ficar parados na cruz, mas devemos ir para a ressurreição. Mas também não podemos esquecer da cruz. Não podemos esquecer que nós, como discípulos, como batizados, nascemos do coração de Jesus aberto pela lança do alto da cruz. Nós temos aí uma bonita devoção na nossa igreja, o Sagrado Coração de Jesus, e a imagem do Sagrado Coração de Jesus é o coração com a coroa de espinhos transpassado pela lança, porque nós nascemos do coração de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus. Então nunca podemos esquecer da cruz. É por isso que o grupo que preparou esta liturgia, nós optamos por fazer a celebração aqui na rua, a encenação na rua, porque não podemos ter vergonha da cruz. Não podemos ter vergonha da cruz. Existe toda uma ideia aí, de vez em quando volta, de tirar a cruz, crucifixo dos prédios públicos, e tirar a cruz. Tirar a cruz não é simplesmente um gesto de perseguição a esta ou aquela religião. É porque a cruz é algo que choca. A cruz é algo que fere os olhos. E nós estamos vivendo hoje num tempo onde é exaltado o bem-estar, o prazer, e se confunde felicidade com bem-estar. Se confunde felicidade com prazer. Se eu tenho prazer, eu sou feliz. Se eu não tenho, não sou feliz. E nós não podemos nos deixar levar por esta ideia. Claro que nós temos que buscar este bem-estar, buscar assim o bem-estar, buscar estar bem, mas não podemos confundir, achar que felicidade é igual a bem-estar e a prazer, porque senão teremos que dizer que Jesus Cristo foi infeliz.
Porque humanamente falando, se formos olhar do ponto de vista puramente humano, Jesus foi um grande fracassado. Ele veio, reuniu os discípulos, ensinou. Quando ele mais precisava, eles foram todos embora, foi preso e morreu na cruz. E morreu de forma muito dolorosa ainda. Então teríamos que dizer que Jesus é um grande infeliz, ou que Jesus não é abençoado por Deus. Mas Jesus foi o homem mais feliz da terra. Jesus foi o homem mais abençoado. E justamente foi abençoado estando pregado no alto da cruz. Jesus foi feliz estando na cruz porque ele estava cumprindo a vontade de Deus. Irmãos, a nossa felicidade como cristãos não é o bem-estar ou o prazer. A nossa felicidade como cristãos é fazer a vontade de Deus. O que traz para nós a felicidade é fazer a vontade de Deus. Nós temos que admitir isso e colocar no nosso coração: eu sou feliz quando eu faço a vontade de Deus, mesmo que fazer a vontade de Deus me cause algum tipo de desgosto, de transtorno, de amargura. Se nós olharmos a história da igreja, no início da história da igreja, praticamente todos os primeiros seguidores de Cristo, todos eles foram presos, foram humilhados, açoitados e morreram de forma muito dolorosa. E dizem os registros históricos que o que mais chamava a atenção daqueles que se divertiam vendo os cristãos serem mortos era que os cristãos morriam entoando louvores ao Senhor. Sim, aqueles que iam lá para os espetáculos para se divertir vendo cristãos serem mortos, devorados pelos leões, voltavam frustrados, porque os cristãos não tentavam fugir, não berravam de desespero, claro, sentiam dor, mas morriam entoando louvores ao Senhor. Por quê? Porque tinham a certeza de que estavam cumprindo a vontade de Deus. Porque eles sabiam que ser feliz é cumprir a vontade de Deus. Então nós não podemos nos deixar levar por algumas propostas que hoje dizem assim: não, se você é realmente abençoado por Deus, você não pode ter problemas, não pode ter tristeza, não pode nenhum tipo de problema. Se você tem problema, porque Deus não está com você. Errado. Errado. Pelo contrário, talvez Deus está comigo ali naquele momento. De novo, Jesus estava pregado na cruz e com certeza era o homem mais feliz da terra, que estava cumprindo a vontade de Deus. Então, irmãos e irmãs, vamos mergulhar neste evangelho que nós ouvimos. Vamos mergulhar na paixão do Senhor. Não tenhamos medo de mostrar para o mundo a nossa fé. Não tenhamos medo de mostrar para todos que nós louvamos e adoramos um homem que morreu pregado na cruz, mas que ressuscitou. Ele ressuscitou. Não temos medo de mostrar para todos que nós sim somos discípulos de Cristo. Papa Francisco tem dito que nós temos que ser uma igreja em saída. A gente não pode ficar ali dentro da igreja, rezando até meio baixinho para ninguém ouvir. Meio baixinho assim, ninguém ouve. Aí quando eu saio, já saio meio correndo para ninguém ver que eu estava na igreja. Porque aí estaremos fazendo como Pedro. Nunca vi este homem. Nem sei quem é. Tenhamos coragem de dizer: sim, eu estava lá no feriadão, eu estava na igreja no feriadão. Eu estava na igreja no feriadão. Estava lá louvando o Senhor, celebrando a sua paixão, mergulhando na paixão do Senhor. E não tenhamos medo das cruzes, porque a cruz, que era um objeto de maldição e de sofrimento, foi transformada pelo sangue de Cristo num objeto de santificação. As cruzes que nós temos, seja ela qual for, grandes ou pequenas, são para nós objeto de santificação. As cruzes que nós temos são um meio de nós nos santificarmos. Diante de tantas cruzes que nós temos, tantos sofrimentos, você pode agora pensar naquela situação na sua vida que te faz sofrer, naquela situação que te causa angústia. Olha
quantas e quantas oportunidades naquela situação de exercitar a paciência, de exercitar a não murmuração, de exercitar a fé, de exercitar o perdão, de exercitar a misericórdia. Então a cruz é para nós, sim, um instrumento e um meio de santificação. E é por isso que nós adoramos a cruz. Sim, nós adoramos a cruz, não pelo objeto de madeira. Nós não adoramos a cruz pelo objeto de madeira. Nós não estamos sendo idólatras porque adoramos a cruz. Nós adoramos a cruz pela pessoa que estava nela. Nós adoramos a cruz por causa do corpo e do sangue que tomou contato com essa cruz. É por isso que nós adoramos a cruz, pela pessoa que estava pregada nela. Conta-se que naqueles lugares de perseguição, quando os cristãos foram expulsos de alguns países do Oriente, lá pelos séculos 18 e 19, lá no Japão, quando foi proibida a Igreja Católica lá no Japão, os cristãos durante 200 anos, num lugarejo, eles guardaram o sanguíneo usado na última missa. Então o sanguíneo que estava manchado ali com o sangue de Cristo, com o vinho que é o sangue de Cristo, eles guardaram o sanguíneo e colocavam o sanguíneo assim numa espécie de ostensório para adorar a mancha do sangue de Cristo. Então eles não estavam adorando o pano, mas o sangue que estava naquele pano. Então nós adoramos a cruz não pelo objeto, mas pelo que ela representa. Cristo que nos trouxe a salvação, a redenção. Nós adoramos a cruz por causa do corpo que estava pregado nela. E nós não podemos ter medo de adorar e de louvar a Santa Cruz. Amém.